A gente também tem a propensão natural de ver o mundo de forma maniqueísta. É o certo ou errado. Não existe uma nuance, não existem nuances e, portanto, a gente não computa elas direito. É o 880. Você acha que isso está acontecendo agora no debate da escala 6x1? Em relação ao debate da escala 6x1, o que acaba acontecendo? A gente tem... Porque, assim como a Previdência, é um puta de um rolê econômico fudido que é difícil de calcular todas as variáveis, né? Sim. Eu acho que tem uma nuance maior, uma nuance diferente em relação à reforma da Previdência no seguinte. Tem um ideal que é muito claro que não há por que recusar. A ideia é do seguinte. Nós não queremos escala 6x1 em termos ideais, porque, como eu bem falei, nós queremos trabalhar menos, poder ganhar mais, poder fazer com que as pessoas tenham cada vez mais liberdade para conseguir tomar decisões da sua vida que dizem respeito a coisas que podem as engrandecer, né? E, nesse sentido, a gente também sabe sobre as questões psicológicas voltadas à escala 6x1, Enfim, então tem um ideal a ser seguido. A Previdência é mais difícil. Obviamente, as pessoas querem ao máximo, né, e isso também vai acontecer, de diminuir a idade mínima. Então, se a idade mínima fosse 30 anos, seria perfeito. Também tem um ideal nesse sentido. A escala também, se fosse 3 dias por semana, seria maravilhoso também. Mas a minha questão é assim, será que... E aí, o que acontece em relação a essa escala? Então, tem um ideal, mas... pelo fato de ser uma coisa que para nós, e razoavelmente muito ruim, pessoas trabalharem por escala 6x1, há uma visão de que a gente deveria proibir isso, né? Só que a política, é aí que vem as coisas. Elas são muito mais complexas do que geralmente a gente encaixota na nossa cabeça. Um cara chegar, simplesmente dar uma canetada, proibir o escala 6x1, isso não necessariamente vai levar aos impactos que a gente gostaria. De, por exemplo, fazer com que as pessoas parem de diminuir nessa jornada. Pode ser que as pessoas vão para a informalidade e elas trabalhem ainda num modelo diferente. Pode ser que talvez empresas que tenham que contratar mais pessoas não consigam se manter pelo fato de que você não tem pessoas nessa jornada. Enfim, existem muitas nuances. Ou encareça o nuances. produto, né? Porque teve que contratar mais uma pessoa e dar uma inflação. A questão que eu vejo na 6x1 é que acho que é um modelo muito didático para mostrar como as pessoas tomam muitas decisões sem saber, tomam opiniões sem saber e principalmente de forma emocional. É óbvio que ninguém é a favor do cara ficar trabalhando 6x1 e não ter tempo mais para nada, principalmente quem pega transporte, etc. Eu poderia ficar aqui, literalmente, tá? Não é uma hipérbole, eu poderia ficar aqui 50 horas falando sobre os prejuízos de estresse crônico que já é gerado pela escala 6x1. Eu digo literalmente porque eu tenho no RD 115 horas de aula e acho que umas 50 sobre o pano de fundo é estresse crônico. Tudo que acontece no cérebro, tudo que acontece na fisiologia, tudo que acontece em aspectos psicológicos, tudo que acontece em aspectos... várias coisas. Então é óbvio que isso gera um dano gigantesco do ponto de vista físico, fisiológico, psicológico, psiquiátrico, etc. A questão é que eu não sei se reduzir isso na canetada da forma, eu li a PEC, da forma que está a PEC, que não estrutura como que isso vai acontecer, eu não sei se isso não geraria algo pior lá na frente por conta das consequências que vão ter uma redução dessa magnitude, dessa estrutura, né? Então eu prefiro falar que eu não sei. Só que aí eu falei que eu não sei esses dias no Story. Cara, falaram que eu era a favor de trabalho análogo à escravidão. Porque eu falei que eu não sei. Eu falei, cara, eu não sei opinar. Eu não quero, eu não acho que isso daqui seja um modelo saudável. Mas eu não sei o que acontece se mudar, porque é uma reforma estrutural muito grande. E eu não sei nada de economia. Portanto, eu não sei. É aí que é tão importante separar. Um problema. É tão importante separar. Ou seja, você é punido, entendeu? Você é punido publicamente se você não toma algumas posições populistas. Sim. É difícil, cara. E é por isso que é tão importante separar o ideal da ação prática. Por quê? Ser contra a escala 6x1, se você está perguntando enquanto ideal, é óbvio. Claro. O ideal é não ter escala 6x1. Exato. Agora, o que a gente faz para não ter escala 6x1? Essa é a outra discussão. Exatamente, é esse cara. O outro ponto. Exato. Qual medida política vai mais ajudar com que as pessoas não tenham que viver nessas condições de trabalho análogo à escravidão? Tá? E aí, nós precisamos de conhecimento técnico sobre esses assuntos.
E ninguém, assim, ninguém é exagero, mas grande parte das pessoas que estão dizendo acerca do projeto não sabem quais são os impactos que o projeto vai ter. Pode ser que o projeto tenha realmente um impacto positivo. Tomara que sim. Tomara que sim. Mas veja que esse é o grande problema. As pessoas militam em função do ideal, mas elas não se apercebem a lacuna que existe entre o ideal e o que eu faço para atingir o ideal. Pode ser que o projeto possa ter uma consequência totalmente contrária àquilo que gostaria que ele tivesse. Então, o ponto é, eu deveria falar, eu sou contra escala 6x1, mas agora o que a gente vai fazer politicamente sobre isso? Uhum. Não sou eu que devo falar, eu não tenho a mínima ideia, eu também não sei. São os economistas que conhecem sobre o assunto e eu espero que eles consigam construir algo que atinja esse objetivo. Diminua de 6x1 para 4x3, o que seja. Como eu falei, trabalhar menos, poder ganhar mais, permitir que as pessoas se preocupem com outras coisas que elas queiram viver. Mais qualidade de vida. E permita com que a gente tenha cada vez mais os interesses sendo atingidos nesse sentido. Né? Uma coisa, se a gente fizer a pergunta, você é contra ou a favor do salário mínimo de 10 mil reais? Obviamente sou. Exatamente, pô. Eu queria. Eu quero, ideal, mas daí o que exatamente. vai acontecer se Agora, o que fizer a gente faz? A gente passa uma lei, salário mínimo agora é 10 mil reais, qual é o impacto disso? Não tem a mínima ideia. Assim, a tendência, a intuição é que daria uma merda. Pode ser que não dê, enfim. Quem sabe disso são os economistas. Exato. Deixa eu te perguntar, cara, se hoje você... a gente falou ali de esquerda e direita, né? Na sua análise, hoje você não tem como se enquadrar em nenhum campo. Não, a minha resposta para várias coisas relacionadas à economia, saúde, segurança é não sei. É isso, cara, é verdade, pô. É bom. Então, não identifico enquadramento, porque o domínio das coisas que eu sei é muito restrito e restrito a questões mais filosóficas, inclusive. Que nem dizer respeito a questões práticas. Então, Não sei. É o cara mais chato do rolê. Eu sou o cara mais chato. E aí que vem o ponto. Quando você fala, tipo, nem esquerda nem direita, as pessoas pensam que, então é centro. Não é necessariamente centro. Você é em cima do muro. Isentão, na verdade, você é um isentão. Eu sou o isentão, porque não é nem centro. Por quê? Pode ser que as evidências mostrem que um governo socialista seja o melhor. E aí o certo seria ser socialista, cara. Pode ser isso. Ou pode ser que não, pode ser que seja um governo, pode ser que seja o anarcocapitalismo. Pode ser o melhor modelo. Enfim, a grande questão é, temos que ir na direção em que as evidências estão mostrando melhor qualidade de vida para a população, etc. Mas aí o cara não te chamaria de positivista? Você é um positivista. Não, e aí esse cara tá mais errado ainda. Porque, pô, vocês criticar os positivistas. Mas acontece, não acontece? Você nunca recebeu, nunca foi chamado? Eu já fui chamado várias vezes de positivista, claro, de um tom pejorativo. E as pessoas não sabem o que é positivismo. Os positivistas, inclusive... Você já foi criticado de positivismo? Já, né? Muitas vezes. E os positivistas, politicamente, inclusive, grande parte deles eram austro-marxistas. Até, né? Inclusive, se não me engano, se chama Adler. O Adler... Não Adler não, é Adrian. Enfim, um dos líderes do positivismo. Ele foi morto na Alemanha nazista. Foi a última palavra proibida pro podcast. Já falamos todas, né? Não, mas acho que o YouTube tá ouvindo, a IA dele tá ouvindo e tá vendo que é uma coisa acadêmica. Imagino que ele não... Esperamos, né? Eu postei esse livro, a capa do livro, nos meus stories, cara, não subiu. Não subiu o arquivo. Né? Nossa. Não subiu o arquivo. Eu tive que apagar a capa do livro. É foda. Mas vai lá. Então, assim, as posições políticas, na verdade, não tem nada a ver com o que a galera relaciona hoje em dia. Né? E nem o positivismo em si, nada das bandeiras que são jogadas como positivistas tem alguma relação com o positivismo. Mais uma pergunta aqui, Vitor, pra gente encerrar. Você tem mais alguma consideração para fazer sobre o que a gente conversou aqui até o momento? Alguma consideração que você acha que ficou fora, que é importante colocar? Não. Eu só queria considerar esse fato, assim. É muito pertinente que a gente propague. Eu sou defensor da cultura do não sei. Então... Se você não sabe algo... E aí, inclusive, essa cultura é do seguinte, seja honesto. É essa basicamente a coisa. Você não sabe, não finja saber. Assuma a ignorância e tá tudo bem. As pessoas têm que entender que tá tudo bem, cara. Exato. É até legal, né? A pessoa falar que não sabe, né, cara? Sim. Não sei. Apesar de parecer vanglorioso, a gente tem uma noção social de que a pessoa que tem muitas opiniões, que fala sobre várias coisas, essa pessoa é o legal, porque ela parece saber. Mas, na verdade, é o contrário. Essa pessoa deveria ser vista com maus olhos. Fala, cara, por que você está fingindo saber de várias coisas?
essa pessoa não está preocupada com a verdade daquelas questões. Ela está preocupada com... Ela está falando merda, do ponto de vista de Frankfurt. Ela está mais preocupada em parecer uma pessoa legal socialmente, e aí tem vários motivos a pessoa querer se parecer assim, do que propriamente estar preocupada na verdade daqueles tópicos em questão. Então, uma grande preocupação... E esse cara, só um ponto, esse cara é mais problemático do que o mentiroso, tá? Porque o mentiroso, ele preocupa com a verdade. Ele não quer que você acredite na verdade. Mas esse cara, ele não tá, na verdade, preocupado com a verdade. Esse é o ponto. Ele não tá nem do lado do verdadeiro nem do falso. A preocupação dele é outra. É fazer com que as pessoas pensem que ele é alguém rebuscado, inteligente. E aí, se o ponto em questão é verdadeiro ou falso, não é o que tá em questão. É pior que o mentiroso, você percebe? Que a verdade sai de jogo. Exatamente. Eu entendo. Então, vejam com mais bons olhos, na verdade, a gente assumir a ignorância. E não puna quem falar que não sabe, pô. Exatamente. Porra, eu sofri hate pra caramba, cara, porque eu falei que eu não sabia. Mas legal, cara. E aí, agora recentemente a gente tá observando uns dados no Brasil, no número de pessoas que estão lendo cada vez menos. Como um filósofo que estuda tudo isso que a gente falou aqui e tal, epistocracia... Né, colocar as pessoas que talvez tenham um conhecimento maior para votar e tal. Obviamente, se as pessoas estão lendo menos, aquelas que são interessadas por política talvez leiam menos também, talvez impulsionado pelos algoritmos e rede social, ficar mais online, enfim, não sei quais são as variáveis aí que influenciam, provavelmente várias. Como é que você vê aí o futuro próximo do Brasil no que diz respeito à educação? Mais ou menos. Ok. Não sei se você tem uma opinião sobre isso. Eu ia dizer que eu não sei, mas... Só um ponto curioso, tá? Muitas vezes nós discutimos certos pontos. Isso é legal até. Não quero que as pessoas se sintam restringidas de falar suas impressões sobre certas coisas. Mas uma coisa é eu falar sobre impressões, falando, olha, eu acho isso aqui, eu acho isso aqui, outro. Mas tendo a noção de que são só impressões, de que eu não estou... simplesmente dizendo algo que está refletindo a realidade de uma maneira bem segura. Isso é muito saudável, isso é importante que aconteça. Talvez até fazer esse preâmbulo, né? Falar, isso aqui são as minhas impressões. Saber como é que as pessoas pensam, né? Poder raciocinar sobre coisas, isso é legal, né? Mas a grande questão é você ter autoconsciência disso. Inclusive falar para os outros. Falar, olha, não tenho a mínima ideia disso, mas olha, eu penso isso, me parece isso. Tá show de bola, né? Então, dizer as minhas impressões sobre esse assunto. Educação, cara... É uma pauta complicada. E aí eu vou só puxar um gancho para uma coisa que eu penso que é muito pouco discutida, na verdade. Hoje, a gente tem um modelo de reforma do ensino médio que foi aprovado, que está sendo aparentemente um fracasso, né? Eu atuei como professor na educação básica e a implementação da reforma não está funcionando do ponto de vista daquilo que era pretendido. Só que alguns ideais que eram interessantes ainda deveriam ser mais bem valorizados, que é o seguinte ponto. Hoje a gente tem um sistema de educação em que basicamente você obriga a pessoa a aprender sobre várias coisas, português, matemática, inglês, filosofia, física, etc, etc, etc. Só que o nível de aprofundamento nessas temáticas parece ser muito grande. E para questões que talvez não dizem respeito a coisas que elas realmente deveriam saber. Acaba virando. Na prática a gente sabe. Educação é o seguinte. Impressões. O cara simplesmente decora pro Enem. Vira um negócio instrumental. O que você lembra? Faz uma reflexão. O que você lembra do seu ensino médio em relação ao todo que você passou de anos estudando? Você passa, 3 anos. Sem falar do ensino fundamental. O quanto que você absorve é muito pouco. E acaba que isso vira instrumental para o cara ter uma nota e aí depois ele vai fazer estudar o que ele gosta. Talvez a gente tivesse ter um sistema muito mais baseado no interesse das pessoas, que, claro, fizesse uma introdução importante de várias áreas, mas que focasse em coisas que são, além de introduções importantes que as pessoas devam saber, coisas que são úteis, né? E aí eu defendo uma linha muito próxima do Dewey, né, de que a educação deveria focar mais em utilidade e baseado em questões que podem fazer com que a pessoa seja um bom cidadão,
né? Ensina a pensar criticamente, ensina questões básicas da vida, ensina sobre sexualidade, ensina sobre finanças e coisas que são importantes. Um kit pro cidadão ser bom. O RD. A educação devia ser baseada no RD. Mas é verdade, cara. Muitas das pessoas que você acaba recebendo no RD são pessoas que passaram por um ensino de formação, mas que não ensinaram elas a viver. Foram privadas. Não aprenderam a planejar, não aprenderam... Finanças inglês tem lá dentro. Fizeram educação física, mas não aprenderam exatamente como fazer corrida, não aprenderam sobre os benefícios dessas coisas todas. Dieta, exatamente. A educação tinha que estar baseada em várias coisas nesse sentido, que fizesse com que as pessoas tivessem vidas com sentido. Mas enfim, só fazendo esse preâmbulo todo para falar que educação é uma coisa complicada porque... mesmo que a gente tivesse uma melhora em relação às pessoas começarem a valorizar mais educação e aprenderem mais no sistema atual, o sistema atual não forma bons cidadãos. E esse é um ponto importante. Sabe? As matérias que são ensinadas não incentivam com que as pessoas sejam, de fato, melhores para a sociedade e nem colaboram para a vida delas. No final das contas, a pessoa que passa pelo ensino médio na malandragem, ela tem outros problemas, não em função da malandragem no ensino médio, mas em função... os conteúdos que ela perde não são pertinentes para a sua vida. Isso é um problema. Legal.